Boa noite você que está hoje acompanhando o Toque Louvor. Hoje uma noite muito especial, pois Dom vai participar conosco, Dom Cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Boa noite Souza, boa noite Ilma, boa noite Melo, Mabel, boa noite Ana Paula, Irene, boa noite Vânia, Adriana. Você que está participando conosco, sou Júnior Alves, da comunidade Canção Nova, aqui da Missão São Paulo. E é uma alegria poder acolher você, acolher todo o seu carinho, nesse momento que vamos falar sobre a música católica com o cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani, que vai participar conosco nessa noite. Seja bem-vindo, Orani. Boa noite, sua bênção. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Deus abençoe. Dorani, nós estamos aqui com grandes pessoas, várias pessoas participando. Nesse momento a gente atinge mais do Brasil. Então, muito obrigado pela sua presença para estar conosco nessa noite. Muito obrigado pelo convite também, né? Gente, Dom Orani é uma pessoa muito especial na minha vida, de forma especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por 3 anos na música na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E como esse toque de louvor é um momento que surgiu para a música católica, com bandas, com cantores, com grandes ensinamentos, e você que participa conosco toda quinta-feira, às 10 da noite, fiz questão de ouvir a voz de um grande pastor com quem aprendi bastante. Dorani, conhecendo a sua história, eu vi aqui que o senhor participou de vários momentos como atuando muito na comunicação. Vi aqui que o senhor se ordenou em torno de 74, e já 10 anos depois você já começou a trabalhar na comunicação. O senhor percebe que o senhor já foi escolhido por Deus para ser um comunicador? Júnior, eu acho que a questão da comunicação veio até antes, né? Veio até antes desses 10 anos que você coloca aí, porque já na época, como seminarista religioso, eu já tinha uma participação na comunicação. Na época, enquanto fazia filmes assim com slides sobre a questão bíblica, ajudava nas semanas bíblicas, tinha gravação também para as irmãs missionárias da Consolata, gravava todo o trabalho missionário, quando eu morava em São Paulo ainda também. Então nós tínhamos vários trabalhos já nesse sentido, com relação à comunicação, né? Seja no trabalho de evangelização, seja em gravações que na época se utilizava, né, com aqueles famosos antigos slides. E além disso também, já uma participação ali na rádio local, etc. Depois, mais tarde, como padre, eu fui também, na época, um dos responsáveis da pastoral de comunicação da Diocese e responsável também de dinamizar os meios de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista, inclusive com a aquisição da rádio principal hoje da Diocese, que é a Difusora de Casa Branca. Tivemos lá nesse momento lá para aquisição e tudo mais, que até hoje é a rádio de lá. E nós tínhamos já na época, enquanto padres, né, já uma rede de rádios que fazia na Semana Santa, tudo mais, e com grandes programações também. E depois, é claro, aí depois isso na ordenação de padre, da ordenação de bispo, fui trabalhando também na comunicação, né, quando o bispo de Rio Preto, fui também da pastoral de comunicação do Regional Sul 1, onde nós procuramos implantar a PASCO em todas as dioceses do Regional Sul 1, né? Quando fui a Belém, e claro, quando eu estava em Rio Preto, tem toda a questão da Rede Vida, que estava ali já na sede. Depois para Belém tinha a Rede Nazaré de televisão, onde também tínhamos grande atuação, e assim vai. Ou seja, já um trabalho de comunicação desde os inícios da minha juventude. E, claro, a questão da música está dentro da comunicação. Tá? Da música dentro da comunicação, eu creio que a maneira de evangelizar, de poder anunciar o evangelho, supõe também fazê-lo também cantando. Tanto cantar a liturgia, quando bem feita, como também cantar os cânticos de evangelização, de missão, né, de shows, etc., onde se evangeliza e se utiliza os vários tipos, como temos agora, inclusive, vários tipos, né, de lives com os cantores católicos cantando, evangelizando através de diversas formas, né? E isso agrada, porque a música é algo muito bonito, é o belo, né? Isso nos ajuda ainda não só a ver o belo e o bem, como também, através da letra, também evangelizar, né? Então são histórias
que vão acontecendo e que, claro, Deus vai proporcionando oportunidades, né, que nós nem imaginamos, não programamos, mas vão surgindo. Cabe a gente responder ao chamado. E ouvi também o seu lema sacerdotal como sendo para que todos sejam um. E eu tive a oportunidade de estar presente numa semana da unidade que ocorreu aí no Rio de Janeiro, com várias também participação de bandas e cantores católicos no Rio de Janeiro. O senhor acha que desde sempre o senhor já sentia esse chamado de fazer a unidade através da comunicação, através também, como o senhor bem colocou, da música? Olha, a comunicação, antes de ter meios de comunicação, a comunicação é o ser estar em comunhão. Ou seja, a pessoa é comunicação por aquilo que a pessoa é. E a comunicação ajuda a pessoa a se conhecer um ao outro, conhecer as pessoas, conhecer o outro. E quando se utiliza meios de comunicação, quanto mais abrangentes são esses meios, mais se conhece. Então, eu creio que a comunicação leva à comunhão, leva realmente a pessoa a se entender e a conversar, a conhecer o outro. E a questão do diálogo ecumênico interreligioso veio desde a minha infância. Quando eu estudei, estava na infância, estudei com pessoas protestantes, que eram muito amigas minhas, nós conversamos muito. Na época nós tínhamos aulas de religião, nós católicos de uma sala, os protestantes de outra, e havia um belo relacionamento. Não havia essas tensões como nós temos hoje aqui. Então esse relacionamento depois, quando veio como padre, quando capelão de hospital, tive a oportunidade de atender muitos pastores e fazer grandes amizades. Isso foi acontecendo e é claro que aqui no Rio de Janeiro eu vim encontrar uma tradição de uma semana da unidade, né, na casa do ecumenismo muito grande. Tivemos agora, semana passada, semana de Pentecostes, uma semana da unidade, dessa vez, porém, tudo online, não teve nada presencial, mas assim, temos um bom relacionamento, né, com as igrejas, né, cristãs de outras denominações, né, que nós temos uma comissão, né, arquidiocesana do diálogo ecumênico. Além disso, nós temos um diálogo interreligioso também, diálogo com a cultura também, né, que faz parte, né? E sem dúvida que a música faz parte tanto da comunicação como tem do diálogo também, que nos ajuda a encontrar caminhos, né? A Semana da Unidade aqui no Rio de Janeiro é uma tradição que vem desde antes de Dom Eugênio Salles, né? Que tem todos os anos, e além tem outros momentos. Nós estamos tendo agora, inclusive, lives toda semana, toda quarta-feira, diálogo interreligioso sobre temas atualmente da pandemia, a questão da família, a questão do idoso, tantas questões que vão surgindo e que várias religiões também falam. Então, se que todos sejam um, não significa que você seja tudo igual. Eu tenho a minha fé, sei em quem eu acredito, né, em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo sei que eu posso dialogar com todos e conhecer o outro também, né, sem brigar com o outro e ver os valores do outro, né? Isso é muito bonito de ver quantas coisas bonitas eu encontro nas outras pessoas quando se senta para dialogar. Então eu aprendi que Jesus mesmo no Evangelho fala isso, que todos sejam um para que o mundo creia, né? E realmente no pós-Concílio Vaticano II, né, a Igreja incrementou muito mais ainda o diálogo ecumênico, o diálogo conjunto e religioso, né? São diálogos que a Igreja implementa e como também diálogo cultural, né? São caminhos da Igreja e quanto mais convicto você está, quanto mais você crê, mais você não tem dificuldade de dialogar com as pessoas, né? E sabe muito bem conviver com as pessoas e conviver com o diferente e ver a beleza das pessoas. Dorani, eu que faço questão de dizer, tem pessoas do Pará falando que o Pará ama muito o Senhor e sente muitas saudades. Pessoas também que estão participando aqui, que foram batizadas pelo Senhor quando o Senhor era sacerdote, antes de se tornar bispo. Então, faço questão de passar esses agradecimentos que o povo está fazendo ao Senhor. Quando depois de Rio Preto, quando o bispo de Rio Preto, eu fui para Belém do Pará e lá tive a oportunidade de viver como arcebispo de Belém. E tive, além da Rede Nazaré, que é comunicação, rádio, televisão, meio de jornal, e também as páginas sociais, digitais, também de poder visitar as ilhas, visitar as pessoas
E realmente foi uma bela experiência. Principalmente o Círio de Nazaré, né, que é a expressão máxima da fé do povo paraense, mas também de conviver com aquele bonito povo, que tem realmente um carinho muito grande, e até hoje eu trago muito carinho. Eu não posso mais, não tenho mais oportunidade de ficar visitando sempre. Não tem como, né? Eu não mal dou conta de dar os meus compromissos aqui no Rio de Janeiro. Às vezes eu consigo ir uma vez ou outra, né? Tenho conseguido, mas é cada vez mais difícil, que são tantos. Eu pensava que agora, com esse momento de ficar em casa, eu tivesse mais tempo, mas também me enganei também. A gente acaba tendo menos tempo cada vez mais, não é? Então, foi uma bela experiência de ter passado em Belém. Trago muitas amizades, muitos trabalhos muito bonitos que nós fizemos juntos lá, tanto de evangelização como social, né? E realmente um povo que corresponde ao chamado, à missão evangelizadora da igreja, né? Um povo que Amém. canta, que dança, né? Que é religioso, que é muito amigo, que é carinhoso e que eu prezo muito, né? Então, a todos que estão nos falando lá do Belém, nosso abraço, nossa bênção especial. Amém. Dorani, aquele menino, posso dizer assim, aquele jovem rapaz, seminarista, mexendo em PowerPoint, como o senhor bem colocou, eis que de repente se torna um presidente do Instituto Brasileiro de Marketing Católico. O senhor chegava a imaginar que aquele rapaz que mexia com PowerPoint um dia já estava sendo preparado por Deus para trabalhar com marketing também? Júnior, é antes do PowerPoint, é pré-histórico ainda que eu fazia. O PowerPoint é bem depois. O PowerPoint é bem posterior, muito mais Exato, moderno. Né? exato. No tempo eram slides, era gravação em rolo ainda, né? Era bem diferente, já bons anos são passados. PowerPoint é uma grande evolução, né? Foi bem mais tarde, não é? Não, mas não imaginava não, eu não tinha a mínima ideia. Assim é que eu me recordo muito bem, eu trabalhava muito na questão de comunicação na Diocese de Boa Vista, e um dia visitando uma paróquia vizinha, estávamos lá na paróquia, o padre me falou, olha, está entrando no ar uma TV católica, né? Eu falei, mas eu já vi, eu tinha lido no jornal, mas não tinha visto. Aí ele ligou justamente o satélite, né? E aparecia a estrela da Rede Vida, né, lá. Não tinha nenhuma programação ainda, era só estrela fixa, assim, né? E aí ficou um tempo ainda apenas com essa estrela esperando depois da programação. Aliás, dia 20, agora fazia 25 anos que entrou a programação. E ali, pela primeira vez eu vi, mas eu mal sabia que eu depois ia para a sede, lá em Rio Preto. Porque assim que eu cheguei à sede, eu cheguei em 97, e assim que eu cheguei, dali a alguns meses, eu fui convidado para fazer parte do Embrac, né, que é o Instituto Brasileiro de Comunicação, que é a mantenedora da Rede Vida, né, da questão católica. Então, a Rede Vida tem 25 anos, tem 23 de Embrac, né, então 2 anos a menos. E ali, aos poucos, eu entrei a fazer parte do CONSUP, Conselho de Comunicação, e eu era vice-presidente do Embrac, do Dom Mútilo. Quando o Dom Mútilo faleceu, eu acabei assumindo a presidência e depois sendo eleito presidente, depois no outro mandato, e que termina agora, segunda-feira que vem, segundo mandato de presidente do Embrac, e já depois de 2 mandatos, a gente passa para outro, né? Então, da segunda eu já entrego o trabalho que fiz, já passo para outro, mas não imaginava que chegava tanto. Mas sempre me trouxe muito desafio a comunicação católica, a Igreja Católica nos meios de comunicação e a comunicação enquanto estado de espírito também, né? E realmente é algo que não programei, não busquei e foi acontecendo. Foi acontecendo pouco a pouco. Eu não imaginava que eu fosse nomeado bispo, muito menos bispo de Rio Preto, onde está a sede da Rede Vida, e fosse assim. Muito bem, depois para Belém, a gente tem uma TV da Arquidiocese, uma rede de televisão da Arquidiocese de Belém do Pará, né, que é a Rede Nazaré de televisão, de rádio, de jornal, tudo mais. São coisas que vão acontecendo, por graça de Deus, eu só procuro corresponder, né? Amém. E assim, eu sou prova, Dominique, que o senhor corresponde bastante, com um coração incrivelmente dócil. E ainda aproveitando desse trabalho, a gente falou da comunicação, do marketing, vamos um pouco falar da questão da música em si, né? Que é a nossa realidade. A igreja coloca vários documentos para nós, cantores, bandas, e mesmo para as pessoas que cuidam da liturgia.
Então, eu vou citar alguns documentos, desde 1903, com o Papa Pio XI, tra le sollecitudini, música sacra de disciplina, desculpa até o meu latim, do Papa Pio XII, musical sacra, da segregação para os ritos, do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio no Vaticano II, instrução missionária do Missal Romano, e tantos outros documentos que a Igreja prepara para nós, até a própria CNBB prepara vários documentos para os cantores e músicos católicos. O que o senhor percebe, assim, de oportunidade, ainda mais, como o senhor bem colocou, de bandas que estão fazendo lives, de cantores que estão fazendo lives, dessas oportunidades que está chegando mais longe, não somente no show para 150 mil, mas como a gente atinge aqui milhões e milhões de pessoas pelo mundo, não somente num palco. O senhor acha que a igreja tem cada vez mais preparado com a instrução para esse povo, para os músicos, bandas poderem alcançar mais, chegarem a mais pessoas? Eu creio que a música católica existe até muito antes do que esses documentos, né, do século passado. Porque se nós pensarmos na música gregoriana, por exemplo, com São Gregório, né, toda a maneira de cantar da igreja, da música gregoriana, né, ou então, se formos mais longe ainda, aquilo que herdamos dos salmos, dos judeus, o cantar os salmos, então sempre fez parte do culto, da liturgia da igreja, né? Então nós herdamos muita coisa da liturgia judaica, principalmente no canto dos salmos, depois veio a música gregoriana, e depois toda uma caminhada da igreja até chegar hoje, né, das várias adaptações. E nessa questão, os documentos da igreja, em geral, falam da música litúrgica, ou seja, de cantar a liturgia, ou seja, a liturgia que é cantada, né? Por exemplo, introdução, canto de entrada, salmo de resposta, o canto do aleluia, a preparação das oferendas, enfim, os vários cantos da liturgia. Então a igreja delimita bastante, claro, o que se deve cantar, como cantar, que tipo de música escolher conforme a época, conforme o tempo litúrgico também. A CNBB tem vários tipos de livros, de sugestões para cantar a liturgia em algumas épocas do ano, tudo mais. Então, essa é uma questão que deixa bem claro. Ou seja, não é qualquer música que se canta na liturgia, mas sim a próxima música litúrgica, né? Cantar a liturgia, inclusive, alguns textos são mesmo, os textos litúrgicos são cantados. O Salmo de Resposta é um deles, por exemplo, que é o Salmo cantado. Podemos cantar com melodia gregoriana, ou outra música não gregoriana, mas é o Salmo cantado. Agora, existem as músicas católicas, os músicos católicos também, que aí não é uma questão de liturgia, mas uma questão de evangelização, de missão, onde eles fazem seus shows, ou então gravam seus CDs, agora gravam todas as questões, tudo no virtual hoje, que vários tipos de situação, vão se adaptando com o tempo, né? Antigamente era os discos de vinil, né? Hoje vai mudando tudo isso daí. Tá? Então tem vários tipos de cânticos, né, de músicas que são evangelizadoras, que chamam atenção para vários aspectos. Daí você pode cantar em palestras, né, em shows, etc., e que eternece as pessoas. Então, os documentos da igreja, se estava de Pio XI, Pio XII, Vaticano II, quando fala de música litúrgica, música na liturgia, a liturgia cantada, né? E é uma questão. Isso tem coisa bem delimitada pela igreja. E tem as músicas que não se cantam na liturgia, mas se cantam em shows, se cantam em evangelização, que também deve ser católica, deve ter conotação bíblica, deve ser corretas na questão da doutrina, mas com mais liberdade também no sentido de ritmo e tudo mais, de acordo com cada região, cada lugar. Mas tanto a música litúrgica como a outra também, a igreja lembra muito também da enculturação, né? De como você vai também falar o ritmo local, né? No ritmo que a pessoa vive, como se faz para poder... Então, a produção local também. Nesse sentido, você fez parte dos cantores católicos aqui do Rio de Janeiro, né? Então eu tenho um bom trabalho de produção. Eu me lembro, na questão de cantar a liturgia,
Já passaram uns 50 anos, mais ou menos, que nós temos aquele curso de canto litúrgico, né? Que na época era Ney Brasil, irmã Miriam, já falecida, né? E tem alguns que ainda perseveram e tudo mais, mas que andavam pelo Brasil afora atualizando cada ano os cânticos de próprio cada ano ligados à liturgia. Aí, junto com os cantos litúrgicos, só também fazíamos os cânticos de missionários também. Agora eu vejo que, atualmente, nós temos um bom grupo, uma boa turma de pessoas que cantam, que evangelizam, que vão às emissoras de rádio e televisão, que vão também às paróquias, e que, sabe, não só cantam, mas pregam, evangelizam, anunciam Jesus Cristo, e vão misturando a sua fala, a sua pregação, com o cântico. Ou seja, isso são dons, são graça de Deus, né? Que é comunicação também. A comunicação está em tudo, também está no canto, está na evangelização. Tá? E agora, é importante distinguir bastante bem. Os documentos da igreja, eles usam muito mais para a liturgia e para delimitar aquilo que é canto litúrgico, cantar a liturgia. Outra coisa é justamente os cantos de evangelização, de shows, que aí, então, depende de cada carisma, de cada pessoa que tem esse dom. E aí, dentro dessa realidade, até o Papa, agora santo, né, São João Paulo II, ele, como artista, ele escreveu a Carta aos Artistas. Então, ele percebeu não somente aos cantores, não somente aos músicos, mas às pessoas que trabalham com artes em geral, e escreveu essa carta. É uma oportunidade, o senhor também pode elencar desde a antiguidade, já nos judeus que faziam esculturas, então, que são artistas também, mas também artes cênicas, como o próprio Papa João Paulo II. A igreja cada vez mais abrangendo mais para evangelizar de várias formas, né, Dorani? Sim, se você for verificar na história, desde o começo a igreja utilizou muitas formas de comunicação da sua fé. Você falava da questão, por exemplo, das esculturas, das pinturas, ao mesmo tempo da arquitetura das igrejas, tudo isso fala, né, o tipo de arquitetura de uma certa época, fala da espiritualidade daquela época, assim como também várias esculturas e várias pinturas que vão sucedendo, até chegar depois da melodia, a música e tudo mais, né? Então a igreja sempre tem essa questão de comunicação. E esse do belo, você falava da questão, né, do Papa São João Paulo II na Carta aos Artistas. Ali ele fala não tanto apenas para dentro da igreja e para a questão de liturgia, mas ele fala do artista enquanto tal, do artista em geral, tanto católico como não católico. E ele vai lembrar que qualquer um que trabalhe com o belo ajuda a humanidade a caminhar melhor. É aquilo que na igreja se chama o via pulchritudinis, ou seja, a via da beleza, o caminho da beleza. Ou seja, que a pessoa pode muito bem, às vezes nem ser muito católica, não ser muito cristã, mas que tem um trabalho de coisas bonitas e belas que internecem a pessoa. E que tendo uma boa interpretação e ajudando a pessoa, as pessoas a verem o belo, ajuda o mundo a ser melhor também. Ou seja, essa carta aos artistas, ele valoriza todos os artistas naquela questão da produção do belo. Que sempre, através da história da humanidade, sempre nós tivemos a beleza sendo retratada, pintada, esculpida, cantada, enfim, também em verso, em prosa, tantas maneiras de viver o belo. E o belo também, quando bem trabalhado, pode nos conduzir ao bem, nos conduzir a Deus também, isso tudo. Por isso o Papa fazia esse apelo aos artistas, né? E fala da beleza. E é um pouco aquilo também que hoje, às vezes nós somos chamados a ver, quer dizer, que um artista ou uma pessoa que esculpe ou que pinta, que faz as coisas bonitas, ajuda, né, a ver essa beleza, um pouco da beleza de Deus na beleza que o homem consegue retratar, né? É uma pequena fagulha dessa beleza que Deus colocou no coração do homem. E o que eu achei bonito, Dorani, ainda nesse trabalho que a igreja tem feito cada vez mais, foi a Comissão Episcopal da Pastoral para a Comunicação da CNBB promoveu nesse ano, 10 de março, o Encontro de Padres e Cantores. Participei nesse primeiro momento 15 padres.
Então, hoje, os padres eles têm mais ferramentas além daquela que o próprio hábito lhe concede, mais ferramentas de evangelização. Como o senhor também vê essa questão? Eu creio que esse trabalho da CNB, né, de ver, né, os padres cantores, foi justamente de poder estar junto, de apoiar, de poder oferecer aquela questão de poder ajudar no seu trabalho, na sua missão, e poder também dizer das orientações da CNBB, o que significa ver com a CNBB, né, que vai orientando sobre o plano de pastoral, as diretrizes da ação evangelizadora, para que também aqueles que cantam, que têm o dom de compor, etc., também possam ajudar na Igreja do Brasil a evangelizar, que temos um caminho muito grande, chegar muito longe para poder evangelizar. E é claro que nós precisamos contar com todos os carismas. E os cantores têm esse dom de poder encantar com sua composição, com a sua interpretação, a tantas pessoas, e cada um tem um público. E se estamos unidos e trabalhamos na mesma direção, isso vai ajudar muito mais a ser essa presença da igreja no Brasil de hoje. Daí vem também, então, a CNBB, que tem promovido esses encontros com os cantores, encontros com aqueles cantores católicos, e poder dialogar e ver, né, valorizar o que fazem e, ao mesmo tempo, mostrar o que poderiam ajudar dentro da caminhada da Igreja do Brasil. Dorani, aproveitando agora, eu gostaria de falar um pouco do tempo que os cantores católicos, aí quando era da Missão do Rio de Janeiro, se dispuseram e se colocaram 100% à disposição do Senhor, quando foi em 2014. Como foi para o senhor perceber que os cantores estavam se colocando à disposição para irem, como eu tive a oportunidade de poder participar desses momentos, de irem em prisões, de irem para a rua, de irem com o senhor em Natal, no Natal, tocar para as pessoas drogadas? Como foi para o senhor ver essa disposição dos cantores de não correrem para palcos, mas quererem servir o pastor? Essa questão, de uma certa forma, já existia no passado, que quando nós íamos celebrar nas prisões, nos presídios, precisamos sempre de gente que cantasse. E realmente, e mesmo quando não fosse celebrar a missa, mas fosse fazer uma pregação, o canto é essencial, ali para poder cantar com os presos, com os detentos, porque não só que não adianta ficar muita falação, precisa também ir ao coração, e a música vai ao coração. Então, nesse sentido, sempre nós tivemos pessoas que cantam e vão ajudar a evangelização, tanto com os pobres, como também com os presos, com os menores, sempre isso daí. O que aconteceu foi que em 2013, quando teve a JMJ aqui no Rio de Janeiro, eu vi muitos cantores que se reuniram, que acabaram justamente cantando e se unindo, e a turma do Rio, né, que a turma que ficava aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos um grupo para poder justamente incrementar ainda muito mais esse trabalho de ajudar a evangelizar o presídio, o almoço dos pobres, o trabalho com os menores que estão em situação de reeducação, essas situações sociais, né, que são de fronteira e que, sem dúvida, a música ajuda a entrar um pouco mais no coração, né? Porque você pode ir lá fazer uma bela homilia, mas a cultura das pessoas nem sempre consegue compreender, porque então, são culturas diferentes, a gente nem sempre te consegue chegar e falar de maneira que as pessoas possam compreender. Mas a música, ela vai com a melodia chegando mais próxima, nos ajuda muito nisso, né? E nesse aspecto que até hoje, quando nós temos sempre as missas, agora não, porque na Páscoa agora estamos todo mundo sem poder sair, mas em tempos normais, quando nós vamos celebrar nas prisões, ou então nas casas dos menores, ou vamos para onde estão a Cracolândia, etc., sempre tem gente que canta, né? E tem alguns desses que são esses cantores católicos que têm gravações, que cantam em shows, que vão lá também na prisão para
ajudar a evangelizar com o seu canto. Seja cantar a liturgia, seja cantar depois também com os presos, com as pessoas também. Eu creio que nesse aspecto, né, o cantor também vai ter aquela consciência que aquilo que ele tem como dom da sua arte, dos dons que tem, não é para si mesmo, né, mas é para poder ajudar os outros e ajudar a igreja a evangelizar, a chegar mais longe. Acho que é nesse aspecto que nos falta muitas vezes, de utilizar os dons para que se chegue mais longe. E o senhor percebe que foi, vou dizer da minha experiência, né? De, às vezes, 6 horas da manhã, o senhor já está acordado com a sua dinâmica, às vezes meia-noite o senhor continuava trabalhando na missão, eu tive a oportunidade de ver esses momentos, o senhor incansável pela evangelização. E, às vezes, nós, mais novos, inclusive, tentando acompanhar o seu ritmo, e o seu ritmo era incansável. Isso, para nós, foi um aprendizado incrível. Acho que o músico mais próximo de um sacerdote, de um bispo, a força da evangelização pode ficar maior do que, eventualmente, só ficar cantando em shows ou não tão próximo assim de um pastor? O senhor me escuta, Olha, Dorinho? você está com umas falhas, de comunicação, mas dá para entender o que você perguntou, assim, né? A questão da internet atrapalha a gente de vez em quando, né? Mas a questão não é só por estar próximo do padre, do bispo. O leigo também tem sua própria autonomia. O leigo também tem sua própria luz também, sua própria iniciativa também. Na dúvida que é bom estar unido. Não que é bom estar separado, brigando com o outro. Essa comunhão, essa unidade enquanto igreja, sentir com a igreja. Somos um povo de Deus unido. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar junto numa celebração eucarística com o padre, com o bispo. Nós podemos estar junto numa atividade social. Mas também o leigo também pode estar sozinho, enquanto leigo também, e servindo, né, o povo de Deus naquela atuação, naquele momento ali, com toda a responsabilidade. E nós sabemos que o papel do leigo e a missão do leigo principal é no mundo, na sociedade, no seu trabalho, na escola, no dia a dia, né, de poder realmente testemunhar Jesus Cristo onde estiver, onde quer que esteja. E aí está um pouco o trabalho do cristão leigo, né, mas ao mesmo tempo sempre unido enquanto igreja, enquanto povo de Deus, e aí entra o Pai que todos sejam um, né? Ou seja, essa beleza da diversidade de dons, de serviço e ao mesmo tempo a unidade entre nós, né? Na dúvida que se poder partilhar, estar junto, há uma certa afirmação, estamos juntos ali com o padre, com o pároco, com o bispo e tudo mais, há uma confirmação do carisma que se tem, né? E tem um pouco essa segurança. Mas uma vez também confirmado o carisma, tem também seu próprio voo também, de servir, de evangelizar, e nós temos muitos leigos e leigas que têm grandes dons, né? Grandes dons de poder servir e evangelizar, e são bem orientados na fé e fazem as coisas bem, com muita clareza, e evangelizam. São os dons do Espírito Santo que a gente assim vê a beleza disso tudo, né? E, Doraninha, a gente já está chegando para o final. Eu queria saber, queria pedir que o senhor deixasse uma palavra, não somente para os cantores, apesar do toque de louvor ser voltado mais para os músicos, os cantores católicos, mas para todos os artistas em geral, né? Artes cênicas, que trabalham com esculturas. Qual palavra que o senhor teria para eles de motivação nesse momento? Então, se lembrava um pouquinho só, antes de chegar a essa palavra final, falava de artes cênicas, por exemplo. Nós temos um belo trabalho com a pessoa do circo, por exemplo. Existe uma pastoral, né, que também é pessoa que trabalha no circo, seja com artes cênicas, com trapézio, com dramas, etc. Tem trabalho de pessoal também. A igreja tem uma gama enorme de serviços, né, uma gama enorme de presenças, tantas formas. Nós temos um padre, inclusive, que aqui no Rio é o responsável dessa pastoral das pessoas itinerantes, por exemplo, né? E itinerantes supõe tanto os circenses como também os ciganos e tantos outros, que ele tem esse carinho muito grande. Então é
um leque muito bonito que nós temos na igreja de trabalhos, que talvez nem todos conheçam, nem todos conheçam. E aquilo que você coloca, né, realmente em relação a essa gama enorme de trabalho da igreja, né, não só aos cantores católicos, não só aqueles que têm os carismas dentro da igreja, mas a todos que têm algum tipo de serviço, de trabalho, da beleza, do belo, daquilo que é o belo, né, que ajuda a humanidade a caminhar melhor. Ou seja, você pega uma música, né, coisa que nem fale muito de Jesus Cristo de igreja, mas é uma música muito bonita, a pessoa traz para o seu coração, traz para a sua mente coisas bonitas também. Ajuda tanto na tranquilidade como também a fazer coisas boas, né, quando bem orientado. Portanto, o que vai, gente, cada um tem o dom, né, tanto do belo, enquanto música, enquanto poesia, enquanto prosa, enquanto pintura, enquanto escultura, enquanto arquitetura, sei lá, seja lá o que for, que saiba utilizar bem esses dons para o bem da humanidade, para o bem das pessoas. E nós cristãos queremos estar juntos para poder ajudar a ver esses sinais e a pessoa poder ver ser valorizada naquilo que faz de bonito e de belo. Porque para nós a beleza plena e total é Jesus Cristo, né? E justamente queremos, por causa de Jesus Cristo, que nós queremos viver cada vez melhor também a nossa vida e estar dialogando com o mundo. Por causa de Cristo em que nós cremos, em que nós seguimos, a quem nós anunciamos, é que nós também sabemos dialogar com todos e sabemos também ajudar a todos a cada vez mais a ver que aquela beleza que a pessoa tem é um pouco daquilo que Cristo nos pregou e nos falou. Ou seja, quanto mais próximos de Cristo, mais a pessoa vai também crescendo naquilo que é o bem, o belo e o bom, né? Que a gente possa trabalhar com isso cada vez mais e cada um possa chegar no final do dia e perguntar se eu caminhei fazendo bem, se eu trabalhei com o belo, né? Se realmente tornou-se boas pessoas, aquilo tudo que pode acontecer, seja lá qual for a nossa realidade, né? Mas a música, enquanto louvor, deve estar muito presente na nossa vida, no coração, como é o nome aqui da tua live, né? Isso, Lonely, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos que estão participando. Tem várias pessoas mandando abraço para o senhor de várias localidades do Brasil. Até desculpas a você que está mandando essa mensagem, porque foram várias. E às vezes eu me perdia prestando atenção no senhor. Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. E gostaria, Dani, que o senhor pudesse nos dar a bênção para a gente terminar essa live Toque de Louvor. Eu acho que não consegui escutar você, Júnior. Se o senhor puder nos dar a bênção para a gente poder encerrar essa live. Não consegui escutar. Tá, muito bem. Sim. Tá. Tá bem. Então, tá todo mundo usando live nesses horários, então fica congestionado, né? Quando não tinha essa questão, quando não tinha questão da pandemia, nós congestionávamos na Avenida Brasil, aqui no Rio, né? Agora estamos congestionados na internet, né? Então começa a ter as falhas, né? Então o Senhor possa abençoar, conduzir, iluminar a todos, dar muita paz nos seus corações e cada vez mais com alegria generosa levar adiante a própria missão, o próprio carisma. Que Deus abençoe aqueles que estão nos acessando, aqueles que irão ver mais tarde essa gravação, a todos que trabalham com a beleza da música católica e também da beleza da arte, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dorani. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. E é isso, gente. Obrigado, Vanusa, Samuel, João Paulo, Nanda. Obrigado, Paulo. Cada um de vocês que participou conosco nessa live Toque de Louvor com Dorani. Quanta riqueza, quanto aprendizado. Obrigado, Monique, Francisco, Juliana. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. E semana que vem nós teremos mais uma pessoa do Rio de Janeiro, o Clay Souza, com quem tive a oportunidade de servir em alguns momentos. Ele faz um trabalho incrível numa comunidade maravilhosa que é Manaim e virá falar conosco semana que vem, no dia 11 de junho, às 10 da noite. Então, espero você até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.